Capítulo 578, A origem da conta de vidro preto. Tradução, do Coran Revisão, 0. Sobre essas áreas de prática, eu não tenho muito conhecimento porque, para a maioria deles, eu simplesmente não tenho o direito de entrar. Dagu disse, um pouco impotente. Mesmo você não tem autoridade para entrar. Sua força não é o suficiente. Apenas o primeiro e o segundo lugar do terceiro andar têm chance de entrar, disse Lin Ming, surpreso. Não é isso, Dagu balançou a cabeça. Para entrar nesses lugares, você precisa preencher requisitos específicos, você precisa ser um demônio celestial de 7 estrelas, além de se comprometer com a Torre Polaris Divisora de Céus. Ambos são requisitos absolutos. Eu não estava disposto a trabalhar para eles, então não tenho as qualificações para acessar essas áreas. Comprometer-me com a Torre Polaris Divisora de Céus. Lin Ming franziu a testa. Ele já tinha a sensação de que algo assim era o caso. No segundo andar, Xingtian e Shui Men pareciam estar trabalhando para uma figura de alto nível na Torre Polaris Divisora de Céus. Sem dúvida, eles eram provavelmente os subordinados de algum lorde superior. Caso contrário, com o status trivial de Xingtian como o rei do segundo andar, como ele teria a capacidade de compreender algo tão ilusório quanto o conceito da aniquilação? E também ter uma conta de vidro preto que faria até Kai Yang entrar em ação por ela. Se Lin Ming não estava errado, então Xingtian havia sido muito favorecido por um lorde superior, assim ele recebeu essa conta. Dagu continuou, além de mim e Chunji, todos os outros demônios celestiais de 7 estrelas fizeram um juramento de alma se comprometendo a obedecer à Torre Polaris Divisora de Céus. Este juramento, na verdade, dura apenas 50 anos. Durante esses 50 anos, eles servem a Torre Polaris Divisora de Céus, mas a recompensa é que eles podem usar os recursos da Torre Polaris Divisora de Céus como desejarem. Eles até ganham o direito de entrar no caminho do Imperador. Essa tentação é simplesmente grande demais. Mesmo gênios orgulhosos e elevados são atraídos a fazer um juramento de fidelidade. Afinal de contas, são apenas 50 anos e, além disso, eles nem precisam completar 50 anos. Se um artista marcial se tornar um rei demoníaco de alto nível ou atingir a segunda etapa da destruição da vida, eles devem deixar as estepes de abate de sangue. Caso contrário, seria fácil eles serem mortos pela maldição mística. Lin Ming assentiu. Para esses grandes talentos, não era difícil alcançar a segunda etapa da destruição da vida quando eles estavam com 40 e poucos anos. Se eles entrassem na Torre Polaris Divisora de Céus aos 20 anos, eles precisariam apenas servir por 20 anos. Mesmo assim, era impossível para Lin Ming fazer um juramento de fidelidade à Torre Polaris Divisora de Céus. Ele não podia aceitar isso, muito menos que ele já havia prometido a Muqianyu que retornaria em 10 anos. Não importa como, ele desejava retornar à região ao sul do horizonte. A região demoníaca do Mar do Sul era simplesmente muito poderosa, ele sempre se preocupava em sua mente sobre se a Ilha da Divina Fênix teria ou não algum tipo de acidente. Dagu também disse, Yanxi e Feng Shen já prometeram sua lealdade à Torre Polaris Divisora de Céus um ano atrás. Naquela época, a força deles não era muito melhor do que a minha, mas depois que este ano passou e eles entraram na caminho do Imperador várias vezes, isso, combinado com todas as suas experiências em outras áreas de prática, eles se tornaram muito fortes e complicados. Chunji e eu não temos desejo ou a intenção de nos comprometermos com a Torre Polaris Divisora de Céus. Agora, já usamos todos os recursos que podemos e, quanto aos que não podemos, nunca conseguiremos. Talvez daqui a 1 ou 2 meses sairemos também. A Torre Polaris Divisora de Céus não permitirá que aqueles que não a obedecem se tornem demônios celestiais de 10 asas. Isso porque, depois de se tornar um demônio celestial de 10 asas, eles também se tornariam um lorde superior e assim eles também seriam capazes de dividir os benefícios que os lordes superiores recebem.
Não apenas isso, mas uma vez que alguém alcance 12 asas, não só eles poderiam receber a intenção marcial do demônio celestial, mas eles não serão mortos pela maldição mística das estepes do abate sangrento. As estepes do abate sangrento existem há tanto tempo. Naturalmente, elas ganharam muito interesse devido a todos os recursos que existem aqui. A razão pela qual esta terra ainda pode existir através de tantos anos sem ser invadida por inúmeras superpotências é através do poder daquela estranha maldição que cobre esta terra. Uma vez que uma potência do nível do imperador puder emergir de dentro das estepes do abate sangrento que não seja afetado por essa maldição, as figuras de alto nível da torre polaris divisória de céus naturalmente não deixarão. Depois que Dagu falou, as sobrancelhas de Lin Ming se ergueram. Então era por isso. As estepes do abate sangrento era realmente um pedaço de carne farta. As 12 torres divisórias de céus envolviam uma grande circulação de cristais de sangue demoníacos. Além de todos esses recursos de prática que incluem mesmo aqueles para entender o conceito dos 5 elementos e o caminho do imperador, qual seita não estaria preocupada com isso? Lin Ming disse, obrigado, irmão Dagu, pelo conselho. Eu também gostaria de saber, por que o irmão Dagu está me dizendo essas coisas. Dagu sorriu fracamente. Eu disse, é apenas o destino. Eu sinto que o irmão Lin é o mesmo tipo de pessoa que eu. Oh! Como você sabe? Apenas pela minha intuição. Além disso, tenho prestado atenção em você desde o início. Eu investiguei suas experiências desde o primeiro andar até o terceiro. Eu também sei que quando você estava no primeiro andar, você salvou uma garota feia comum. Acho que a razão pela qual você está aqui é a mesma que eu, apenas para ganhar experiência. Obrigado, irmão Dagu. Eu também tenho algo que gostaria de perguntar. Lin Ming hesitou por um momento antes de perguntar. Não precisa se preocupar. Por favor, fale. Lin Ming virou-se e colocou uma pequena matriz ilusória mágica e um encanto de isolamento de som. Então, ele tirou a pequena conta de vidro preta de seu anel espacial. O irmão Dagu reconhece esse objeto. Às vezes, através de apenas uma pequena conversa, podia-se ganhar um senso de confiança em relação aos outros. O senso de Lin Ming lhe dizia que tudo o que Dagu disse deveria ser de 80 a 90% de verdade. Não apenas isso, mas ele parecia ser um personagem muito orgulhoso e indiferente. Tal pessoa era muito mais confiável e segura do que outros, sem mencionar que Lin Ming queria muito saber exatamente o que era essa conta de vidro preta, então ele só poderia perguntar a Dagu. Isso. Dagu ficou chocado. Ele olhou para Lin Ming, uma expressão atordoada no rosto. Eu não esperava que você tivesse algo assim. Se eu não estiver errado, este é um osso do deus demônio que é coletado do abismo demoníaco eterno. Abismo demoníaco eterno, osso do deus demônio. Lin Ming murmurou enquanto ele fazia uma pausa em pensamentos. Ele também havia visto essas duas palavras no bilhete de Jade de Shuimen. Shuimen tinha muito medo e respeito por essas duas coisas. Esta pequena pérola é um osso do deus demônio. O que é isso? Como Dagu falou do abismo demoníaco eterno, ele falou com emoção e fascinação. O abismo demoníaco eterno está, na verdade, bem debaixo de nossos pés. As 12 torres divisórias de céus das estepes do abate sangrento são chamadas de fonte de toda a energia infernal. Mas essas 12 torres divisórias de céus compartilham a mesma verdadeira fonte de energia infernal e esse lugar é chamado de abismo demoníaco eterno. Lin Ming ficou surpreso com as palavras de Dagu. O abismo demoníaco eterno estava realmente sob seus pés. E era também a fonte principal de energia infernal para todas as 12 torres divisórias de céus. Que tipo de lugar é o abismo demoníaco eterno? É a razão que as 12 torres divisórias de céus liberam energia infernal é por causa do abismo demoníaco eterno debaixo de nós. Dagu assentiu e disse, muito provavelmente.
O abismo demoníaco eterno é o local de sepultamento de todos os tipos de espíritos demoníacos e místicos. Na verdade, ninguém sabe há quanto tempo existe. Há simplesmente muitas lendas sobre o abismo demoníaco eterno. Esta é a verdadeira armadilha mortal do continente do demônio sagrado. Dentro do continente do demônio sagrado, existem muitos lugares conhecidos como armadilhas mortais. Mas a verdade é que são apenas boatos exagerados. Contanto que você seja forte o suficiente, você pode entrar nessas áreas e ter uma grande chance de retornar vivo. Você pode até obter chances de sorte durante a sua exploração. Mas é somente o abismo demoníaco eterno e apenas no abismo demoníaco eterno que morreremos depois de entrar sem exceções. As pálpebras de Lin Ming saltaram. Ele olhou para o osso do deus demônio em sua mão e perguntou: se todo mundo que entra no abismo demoníaco eterno morre, então quem encontrou isso? Isso é apenas um osso do deus demônio muito comum, apanhado nas bordas do abismo demoníaco eterno. Quanto ao verdadeiro abismo demoníaco eterno, mesmo que se aproxime a uma grande distância, é realmente uma zona que elimina toda a vida. Nestas últimas dezenas de milhares de anos, houve muitos mestres inigualáveis de sua geração que tentaram se aproximar ou entrar no abismo demoníaco eterno. No entanto, nenhum deles retornou vivo. Houve até mesmo um demônio celestial de 12 asas que foi intitulado o Senhor Fei de 6 dedos. Essa pessoa se tornou uma potência do nível do imperador que cultivara por milhares de anos, conquistando inúmeros feitos por onde passava e até a sua força alcançou níveis insondáveis. Naquela época, ele poderia até ser chamado de potência número 1 de todo o continente do demônio sagrado. Mas quando ele tinha 6.000 anos de idade, ele experimentou um obstáculo brutal em seu cultivo. Por 1000 anos, ele foi incapaz de avançar, assim ele entrou no abismo demoníaco eterno para buscar suas próprias chances de sorte. Mas mesmo assim, ele ainda pereceu lá. Quando Lin Ming ouviu isso, ele respirou friamente. Qualquer um que pudesse entrar nos níveis mais altos da torre polaris divisora de céus e acessar o abismo demoníaco eterno era uma figura ímpar de sua geração. Destes, aqueles que eram demônios celestiais de 12 asas eram os gênios entre os gênios. Esse tipo de mestre orgulhoso e inigualável também se tornou uma potência do nível do imperador, sua força alcançando o limite. No entanto, ele ainda morreu no abismo demoníaco eterno do mesmo jeito. Lin Ming acalmou seu estado de espírito e perguntou: o que há no abismo demoníaco eterno? Não tenho muita certeza sobre os detalhes. Quando essas lendas começaram, as estepes do sangue sangrento eram apenas um lugar onde a energia infernal jorrava. A maldição que matava as potências com a força no nível imperador ainda não havia começado. Muitos artistas marciais do caminho demoníaco vieram a esta terra para praticar. Há muito tempo atrás, as estepes do abate sangrento eram conhecidas como a Terra Santa para cultivo do continente do demônio sagrado. Mas há dezenas de milhares de anos, havia uma Terra Santa de 6º grau que desejava conquistar todo o continente do demônio sagrado. Naquela época, o Lorde Sagrado da Terra Santa queria tomar as estepes de massacre de sangue como se fosse sua. Ele reuniu 12 potências com a força no nível de imperador, a fim de estabelecer uma matriz de selamento celestial e monopolizar completamente a coleta de todas as 12 fontes de energia infernal como suas, estabelecendo assim um destino para sua Terra Santa que duraria 100.000 anos. Finalmente, quando esta grande matriz estava a meio caminho, de repente, entrou em colapso. Do abismo demoníaco eterno, surgiu uma existência horripilante. As 12 potências do nível do imperador foram instantaneamente mortas, incluindo o Senhor consagrado da Terra Santa. Não houve sobreviventes. O quê? Lin Ming estava desnorteado. Isso já havia excedido os limites de seu entendimento. Uma terra como o continente do demônio sagrado realmente tinha uma existência desse nível. O que foi essa coisa que instantaneamente matou mais de uma dúzia de mestres do nível imperador?
O rosto de Dagu estava cheio de reverência e veneração quando ele suspirou. Ele disse lentamente, dizia-se que era uma enorme garra coberta de escamas. Pode ter sido a garra de um dragão, ou talvez a garra de alguma outra besta divina ancestral. Em suma, daquele ponto em diante, a outrora onipotente Terra Santa de sexto grau se desintegrou. Havia muitos de seus discípulos que foram amaldiçoados por essa força mística e morreram de várias maneiras miseráveis. Depois disso, as estepes do abate sangrento tornarão-se uma terra restrita aos de nível rei. Apenas alguém que se tornou um demônio celestial de 12 asas na torres divisoras de céus pode entrar como uma potência do nível de imperador, caso contrário, nada os espera senão a morte absoluta. A garra de uma besta divina. Lin Ming estava em silêncio. Uma besta divina era uma existência incomparavelmente rara, mesmo dentro do reino divino. Apenas o que estava no abismo demoníaco eterno. Lin Ming suprimiu essa pergunta em seu coração e perguntou, irmão Dagu, o que é um osso do deus demônio? Osso do deus demônio, eu só ouvi alguns detalhes sobre isso. O abismo demoníaco eterno é uma terra mórbida de espíritos demoníacos. Existem muitas existências desconhecidas que residem dentro dele. Depois que uma potência morre, sua energia fica para trás, perdurando por dezenas de milhares de anos. Quando isto é combinado com a energia infernal do abismo demoníaco eterno que é espesso ao grau de substancializar, após várias dezenas de milhares de anos, essa energia se cristaliza em vários tipos de relíquias divinas. Essas relíquias cristalizadas são coletivamente chamadas de ossos do deus demônio. Então é isso que é. Lin Ming sabia que animais e plantas de bilhões de anos poderiam ser enterradas no subsolo e depois de um longo período de tempo, eles se tornariam endurecidos em alguma substância negra. Se alguém os extraísse, essas substâncias poderiam ser queimadas para aquecer alimentos e outras coisas. Caso contrário, se plantas ou animais fossem expostos na natureza, eles lentamente decairiam com o tempo antes de finalmente desaparecer. A diferença era que a energia do último se dissiparia, mas a energia do primeiro seria selada nas profundezas da terra junto com a sua energia de origem do céu e da terra, formando assim esses minerais negros ao longo do tempo. Da mesma forma, essas potências inigualáveis que morreram também tinham corpos que continham uma enorme quantidade de energia e energia de origem enorme. As energias dentro deles eram bilhões e trilhões de vezes superiores às das plantas e animais. Depois que esses artistas marciais morriam, essas energias eram bloqueadas dentro do abismo demoníaco eterno. Nesse tipo de ambiente especial, depois de 100.000 anos, ou mesmo várias centenas de milhares de anos, essa energia se condensaria em objetos extraordinários. Essa conta de vidro preta era um desses objetos extraordinários.